Deus, o Espírito Santo, que colocou em nosso coração a fé no bom pastor Jesus, também nos conduza quando nós queremos refletir na sua palavra, especialmente neste evangelho que nós acabamos de ouvir. Amém. Os irmãos e irmãs, o evangelho de Lucas, que nós estamos lendo neste ano, ele nos mostra Jesus como o amigo dos pecadores. E nesse texto novamente isso aparece. Diz o texto ali que ele estava com publicanos e pecadores. Publicano é uma palavra que a gente não usa normalmente, mas publicano era o cobrador de impostos. E ele não era bem visto, né? Porque muitos cobradores de impostos eram corruptos, cobravam a mais, né? Ou desviavam dinheiro. Então Jesus recebia essas pessoas, sentava com elas, conversava com elas. Elas também eram chamadas de pessoas de má fama. E elas viam então em Jesus um amigo. E por isso ouviam Jesus com muita atenção. Jesus recebia e ainda recebe pecadores. Mas, que tipo de pecador Jesus recebe? Que tipo de pecador Jesus trata como amigo? Eu vou dizer para vocês que não é qualquer pecador. Não. Jesus recebe, Jesus ajuda o pecador que reconhece que é pecador, que se arrepende, que sabe que precisa de Jesus. Nas palavras lá, né, do Antigo Testamento, aqui ele sabe que ele é uma ovelha que está perdida. Ele não é uma ovelha gorda, orgulhosa, que acha que não precisa do pastor. Então, a partir disso, eu coloquei então esse tema aqui, né? O pecador arrependido é alegria no céu. Essas duas histórias aí que Jesus mostram isso, né? Tem mais alegria no céu por um pecador arrependido do que por 99 pessoas que se acham justas ou acham que não precisam de arrependimento. Alegria comparada com aquele pastor, né? Vocês viram que eu mandei nos grupos essa figura também? Lá atrás está um pastor lá, né? Chegando perto da ovelha que tinha se perdido. Então, a alegria no céu por um pecador que se arrepende é comparada à alegria desse pastor que achou aquela ovelha que estava perdida. 1 em 100. Ou então a alegria daquela mulher que perdeu uma moeda que valia aí, talvez um dia de serviço, no meio de 10 que ela tinha. Então 1 em 10. E aí Jesus, na verdade, ele não está muito preocupado com os números, né? Mas se a gente fosse ver a história que vem depois, é do filho pródigo, né? O filho perdido. E aí a gente poderia dizer assim, ali estava perdido 1 entre 2, né? Seria 50%. Então 1 entre 99 e 1%. Uma moeda entre 10%. Um irmão entre 2, 50%. Mas na verdade, né, em um outro momento, quando a gente meditar sobre o filho pródigo, a gente vai ver que os 2 filhos estavam perdidos, né? E era uma perda de 100%. E para Jesus, então não importa se a gente é 1% ou 10%, tem alegria no céu por cada pecador que se arrepende. Deus não se alegra quando a gente se arrepende. Mas nós muitas vezes agimos como os religiosos da época de Jesus, que eram os fariseus e os escribas. O Paulo, né, que a gente ouviu a leitura da epístola, antes de ser convertido, ele era um fariseu. Era desse grupo religioso, né? E o que eles faziam? Eles criticavam Jesus o tempo todo, porque eles não concordavam que alguém que dizia ser um mestre e dizia ser o Messias pudesse estar se misturando com gente de má fama,
com cobrador de imposto, com prostituta, conversando com gente doente, suja e etc. Eles não concordavam com isso. E eles também se achavam muito justos diante de Deus. Eles pensavam que eles não precisavam de arrependimento. Em muitos textos de Lucas e também no Evangelho de João aparecem debates, conversas de Jesus com esses escribas e fariseus, mostrando, Jesus sempre mostrando a hipocrisia deles, que eles se achavam justos, mas na verdade pecavam muito. Então, no versículo 7, quando Jesus conta a história da ovelha, ele diz: assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Na verdade, aqui o sentido pode ser 99 pessoas que realmente creem em Jesus e não precisam se arrepender porque sempre estão em arrependimento, ou o sentido pode ser 99 que se acham justos, e acham que realmente não precisam de arrependimento diante de Jesus. Então Jesus aqui, meus irmãos, ele está dando uma indireta para aquelas pessoas que estavam lá criticando ele e que se achavam então perfeitas, os donos da verdade. Quando ele fala desses 99 que não precisam se arrepender, ele estava dizendo: estou falando de vocês. E o que fazia elas acharem que elas não precisavam de arrependimento? Orgulho. O orgulho fazia elas pensarem que elas já eram perfeitas diante de Deus. Bom, aí entra a gente. Nós também, às vezes, pensamos assim. Às vezes a gente pensa, talvez assim, que Deus deve alguma coisa para nós, por causa dos nossos esforços, da nossa dedicação à igreja, ou talvez porque, como uma outra história que Jesus conta, a gente olha para o lado e fala assim: eu não sou como aquele ali. Obrigado, Deus, que eu não sou como aquele ali. Então, às vezes, nós chegamos a pensar, às vezes até sem perceber, que a gente acha que a gente merece um lugar no time de Deus, na família de Deus, na equipe de Deus. Mas quando a gente pensa assim, eu mereço alguma coisa de Deus, eu automaticamente, na verdade, estou me excluindo desse time. Eu estou saindo desse time. Porque no reino de Deus, no banquete da salvação de Deus, não tem lugar para quem acha que é perfeito, para quem acha que é justo. Como a gente leu na carta de Paulo hoje, Jesus morreu para salvar os pecadores. E aí o Paulo, que foi o maior apóstolo, levou o evangelho para muitos lugares, correndo risco de vida, e acabou sendo morto realmente depois por pregar o evangelho. Ele fala: olha, eu sou o pior pecador. E ele fala isso quando ele não estava mais perseguindo os cristãos, agora ele pregava Jesus, ele levava o evangelho. Ele fala: olha, eu sou o pior pecador. Essa deveria ser a nossa atitude. Em vez de orgulho, a gente reconhecer assim: eu sou o pior pecador. Porque, meus irmãos, se a gente diminui um pouquinho a gravidade do nosso pecado, nós também diminuímos o valor da morte de Jesus na cruz para nos salvar. Se eu acho que o pecado é coisa pouca, pequena, então estou dizendo: então Jesus também morreu por coisa pouca e pequena. Enfim, quando a gente acha que a nossa vida espiritual é muito boa, ou que a gente é melhor do que os outros diante de Deus, nós estamos, na verdade, nos afastando de Jesus, por falta de humildade, por falta de arrependimento. Deus se alegra com o nosso arrependimento, e cada pecador arrependido é alegria no céu. Então, quando a gente tem essa consciência, meus irmãos, de que nós não conseguimos nunca atingir o alvo que Deus tem
para nós, na nossa vida, por mais que a gente se esforce. Quando a gente reconhece que a gente é pecador, aí sim, essa notícia vai ser boa para nós. Jesus recebe pecadores, como eu, como vocês. Jesus não é amigo dos justos, aqueles que são orgulhosos demais para reconhecer o seu pecado. Mas ele é amigo justamente de quem se arrepende. Quando a gente se arrepende sinceramente, a gente confia não em nós, mas no amor, no perdão de Jesus, Jesus então nos recebe como seus amigos. Na outra parábola, Jesus ilustra isso de certa forma, né? Quando aquele filho perdido, depois de gastar tudo, volta para o pai, né? Provavelmente tudo sujo, tudo fedido. E ele fala, eu vou lá pedir para o meu pai só para eu ser um empregado dele, não precisa nem aceitar como filho. Mas aí Jesus mostra como ele recebe os pecadores, porque aquele pai, lá de longe, vê aquele filho e ele corre para encontrar aquele filho. E não dá bronca nele nem nada. E o filho fala, pai, me perdoa, me aceita como empregado. E ele abraça, o filho fala, vamos lá preparar um banho para ele, roupa nova e tal, vamos matar, né, o bezerro lá e vamos fazer um churrasco, porque o meu filho voltou. Então, Deus está mostrando aqui que ele recebe assim a gente. Jesus, então, busca e salva o perdido. Como o pastor buscou aquela ovelhinha, como a mulher procurou na casa inteira até achar a sua preciosa moeda. E aí, quando um perdido é encontrado, tem alegria no céu, né? Um pecador arrependido é alegria no céu. Ainda hoje Jesus busca a gente, meus irmãos, e Ele convida a gente para sentar com Ele, para comer com Ele. E literalmente a gente participa da mesa de Jesus, né? É aqui, cada vez que a gente vem na ceia, a gente está comendo e bebendo Jesus e com Jesus. A gente está recebendo do seu corpo e sangue o perdão dos nossos pecados, nossa fé fortalecida. A gente pode dizer assim que a Santa Ceia é a comunhão mais próxima que a gente pode ter com Jesus. E aqui ele realmente mostra que ele é amigo dos pecadores, né? É o nosso melhor amigo, que deu o seu corpo e o seu sangue lá na cruz, para nos purificar de todo o pecado. Um pecador arrependido é alegria no céu. Agora, Deus não fica contente só com o nosso arrependimento. Não, Deus também se alegra com o arrependimento do nosso próximo, né? Com outras pessoas que se arrependem. E aí, vejam, nós que somos já ovelhas, né, de Jesus, nós ainda assim às vezes nos desviamos, às vezes nos perdemos. E aí a gente sabe como é bom a gente ser encontrado e ser carregado e cuidado novamente pelo bom pastor Jesus. Ele procura a gente, ele encontra a gente. E ele não considera, né, a nossa desobediência, a nossa ingratidão. Não, ele nos alimenta na fé, ele nos protege com seu amor, ele nos guia com o seu Espírito. Como é que Jesus busca a gente? Né? Nós sabemos. Muitas vezes é através do pai e da mãe. Muitas vezes através do padrinho, da avó, do avô. Muitas vezes é através do irmão na fé. Muitas vezes é através do pastor. Enfim, Jesus, o bom pastor, está sempre nos buscando. Agora, esse amor, então, de Jesus que nos busca, ele enche o nosso coração de alegria. E ele faz a gente querer contar para outras ovelhas perdidas por aí como é bom ter um pastor tão amoroso, um pastor tão cheio de perdão para nos dar. Então, a gente, movido por perdão que a gente recebe, movido por esse carinho que Jesus tem por nós, nós agora somos convidados por Jesus, enviados por Ele, a buscar as ovelhas perdidas que nós conhecemos, estão ao nosso redor. Então, tentar trazê-las para o rebanho do
do Salvador Jesus. Meus irmãos, Deus salva a gente, promete vida eterna e coloca a gente no seu rebanho. Com que objetivo? Não para a gente ser, como a gente viu lá no Antigo Testamento, aquela ovelha gorda, né? Preguiçosa, acomodada, que ainda fica batendo nas outras ovelhas. Não, mas ser alegres, agradecidos pela comunhão que nós temos com o amigo dos pecadores, Jesus. E aí, veja, não importa quanto a gente se afaste de Jesus ou por quanto tempo, se a gente reconhece o pecado, se a gente volta a Jesus, a gente busca com fé, diz: Senhor, me busque, me procure, como a gente ouviu no Salmo, Ele nos procura, Ele nos recebe de braços abertos. Então, assim, Ele também quer que a gente receba outros pecadores na comunhão com Ele. Ele quer que a gente leve para outras pessoas a lei de Deus, para que elas vejam que elas são pecadoras. E aí, veja, uma coisa importante aqui, meus irmãos. Hoje existem movimentos, igrejas, que quase não falam da lei de Deus. Tipo assim, não vamos ofender as pessoas, né, mostrando que elas são pecadoras, que elas estão erradas. Mas isso, além de não funcionar, não é bíblico, né? Porque isso já aconteceu com vocês, com todo mundo, a maioria. Se você se sente mal, você vai no médico, né? O médico vai te examinar e vai falar: olha, você tem isso, isso e isso. Está apontando, né, o mal que está em você. Né? E aí ele vai dizer: bom, o remédio é esse. Se o médico, né, mas o Tiago vai lá no médico, senta lá, o médico só olha para ele e fala: você tem isso, isso, o remédio é esse. Ele vai falar: peraí, eu nem abri a boca ainda, o senhor nem encostou em mim, não pediu um exame, não pediu o que eu estou sentindo, né? O médico tem que fazer o diagnóstico. Então, essa é a lei de Deus. A gente precisa dizer para as pessoas: isso é errado, assim diz o Senhor. Para ela poder dizer: bom, eu tenho todos esses problemas agora, né? Vamos usar a frase do Chapolin: e agora quem poderá me ajudar, né? E aí vem o remédio. A gente prega para a pessoa então o Evangelho. Diz assim: você tem realmente todos esses problemas, mas o bom pastor Jesus está buscando você, porque Ele é o remédio, Ele é a cura. O Evangelho dele é para você. Se você reconhece que você tem esses problemas, Jesus vai te curar deles. Jesus vai purificar você dos pecados. Então, meus irmãos, vejam. Assim como a gente, os nossos irmãos na fé, e talvez outras pessoas que ainda vão crer em Jesus, elas também vão falhar, como a gente falha. Elas vão se desviar às vezes, elas vão se afastar de Deus, como a gente faz muitas vezes. E assim como Jesus está sempre buscando a gente, Ele quer que a gente não pare de buscar essas pessoas, de tentar ser seus amigos em Cristo, de voltar, de continuar, né, falando para elas do Salvador, que está buscando elas também, porque Deus se alegra com o arrependimento delas. E só para deixar claro, né, Jesus não está falando assim: obrigue essas ovelhas a voltar. Não, lá no Antigo Testamento vocês ouviram, né? Ele diz: olha, essas ovelhas gordas que estão estragando o pasto das ovelhas, estão sujando a água, estão dando chifrada nos outros, essas ovelhas serão julgadas. Tá? Mas ele está dizendo: continue chamando. Não obrigue ninguém a vir ao rebanho de Cristo, à igreja de Deus, mas convide, mostre que aqui o bom pastor está esperando por elas. Porque um pecador arrependido é alegria no céu. Para a gente concluindo, né, é bom lembrar: o que é arrependimento? Estar arrependido não é só ficar triste pelos meus pecados. Isso aconteceu com Judas, né? Ele só ficou triste, com remorso. Ele não deu um passo a mais. Ele acabou se matando. Não, significa tristeza pelos meus pecados, desejo de mudar de vida,
E principalmente, confiança no perdão de Jesus, como teve o Pedro, né, que negou Jesus. Depois Jesus disse: vai cuidar das minhas ovelhas. Jesus, né, o perdoou e o enviou. Então, isso é arrependimento. Jesus nunca desiste de nós. Mas, quem que ele vai salvar? Ele vai salvar quem conhece ele, quem se arrepende, quem crê nele. Agora, Jesus não pode obrigar e não pode salvar pessoas que só dizem que conhecem Jesus, mas não vivem uma vida de arrependimento e também não assumem pela fé o compromisso de ser discípulo de Jesus, ou seja, de seguir unicamente a voz de Jesus e seguir sempre. Jesus não pode obrigar, Ele não quer obrigar ninguém a isso. Então, meus irmãos, vamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias. Vamos confiar no perdão de Jesus. E aí, motivados por Jesus e com o poder que Ele nos dá, vamos procurar mudar de atitude naquilo que nós estamos errando. E vamos levar esse perdão, esse amor a outras pessoas que também precisam de arrependimento, perdão na vida delas. Perdão que só Jesus pode dar. Lembrem, veja como isso é maravilhoso. Se a gente consegue levar Jesus para uma pessoa, seja pessoalmente, seja pela internet, e essa pessoa se arrepende e crê, tem festa no céu. Tem alegria no céu. Deus se alegra quando a gente se arrepende. Deus se alegra quando o próximo se arrepende. Então vamos levar essa alegria de ser salvos para mais e mais pessoas. Nem que seja assim, um de cada vez. Você pode fazer isso. Você pode escolher uma pessoa que você conhece. Pode ser mais, mas você pode começar com uma. Uma pessoa que você sabe que não conhece o Salvador Jesus, ou não crê, já ouviu falar, mas não crê em Jesus como seu Salvador. Adote essa pessoa como a sua ovelha perdida. Ore por ela todos os dias. Tente levar para ela a mensagem do bom pastor Jesus. Como? Leva os livrinhos ali da aula luterana, compartilhe o sermão que é gravado aqui, manda para ela. Eu já recomendei para vocês também estudos, vídeos de outros pastores da igreja. Leva para ela um folheto, ou sempre conversa com ela, dê de presente algum livro da igreja, enfim. Você, os seus dons, na oportunidade que Deus te dá, você vai tentar levar para esta ovelha perdida o amor de Jesus. E aí, se essa pessoa crer em Jesus, vai ter mais alegria no céu do que por 99 pessoas que se acham justas. E vamos perseverar. Talvez vocês já fizeram isso. Mas eu já orei tanto para aquela pessoa e tentei. Não desista. De repente, assim, você pode até dar um tempo, né? Vou dar um tempo para as pessoas, vou começar esse trabalho com outra pessoa. Mas não desista. Porque há relatos na história da igreja de gente que demorou até 30 anos para crer em Jesus. Mas a pessoa ficou orando por ela 30 anos, tentando levar Jesus para ela, e um dia ela creu. Nós somos as ovelhas perdidas que, vivendo o arrependimento diário, vivendo na alegria do perdão, vamos levar o bom pastor Jesus para tantas pessoas perdidas quanto a gente puder, enquanto a gente viver nesse mundo. Pessoas que colocam o nosso caminho no dia a dia, nas redes sociais, onde for. Que nós nos lembremos sempre, então, meus irmãos, né? O que eu coloquei aqui. Um pecador arrependido é alegria no céu. Cada pessoa que crê tem festa no céu. Que Deus nos conceda sempre dar esta alegria para Deus na nossa vida. Que a gente possa, né, levar esta alegria para mais gente. Amém.